Começando a falar sobre a volta de Jesus, eu quero iniciar pelo texto que até deixei aberto já aqui, do Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou explicar para você como é que esse texto começa, em que contexto esse diálogo de Jesus com os discípulos ocorreu. Jesus havia terminado a Santa Ceia. Judas já tinha saído com a decisão realmente de levar Jesus, entregar Jesus para os seus inimigos. Os apóstolos estavam num ambiente assim meio de apreensividade misturada com alegria, porque era a festa da Páscoa em Jerusalém. E a Páscoa, a Pessah, é uma festa de alegria para o povo judeu, onde eles estão comemorando a libertação do Egito, quando Deus os tirou da escravidão do Egito. E outra alegria que eles tinham é porque Jesus tinha decidido ir a Jerusalém. E eles esperavam agora que Jesus fosse proclamar definitivamente o reino. Lembre que poucos dias antes desse episódio, Jesus havia entrado em Jerusalém montado no jumentinho com uma multidão gritando Hosana ao filho de Davi. Então ele já tinha o povo do seu lado. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha unção, ele era o Messias. Agora ele vai irromper em glória e vai proclamar finalmente o reino. Mas já havia uma certa apreensividade, ou um tom assim desconcertante, porque quando Jesus entrou com o jumentinho ali, ele não entrou com o jumento pela porta da cidade, mas foi pelo menos até ali, depois ele entrou a pé, ele não fez nada assim de tão extraordinário. Na segunda-feira, ele foi até anônimo para o pátio do templo. Durante a semana subiu com os discípulos no Monte das Oliveiras, falou para eles da sua segunda vinda, que nós vamos falar desse verso aqui. E agora, no fechamento da Santa Ceia, Jesus começou a sofrer. A voz dele ficava embargada, ele ficou triste, ele falou assim, a minha alma está repleta de tristeza até o topo. Por que Jesus ficou triste, apreensivo, fechado, depressivo? E ele começou a falar coisas como: eu vou embora, eu não ficarei mais com vocês. Ele falava até em forma de parábola: o pastor será ferido e as ovelhas vão se dispersar. Pedro, você vai me negar, um de vocês vai me trair, eu serei entregue nas mãos das autoridades, eles vão cuspir no meu rosto, eu serei morto. E os discípulos: Senhor, que coisa é essa? Não pode. Então, se o Senhor está sendo ameaçado, vamos embora daqui. Vamos aproveitar a madrugada e fugir. Não, eu tenho que enfrentar. E os discípulos começaram a ficar angustiados. Como assim? O Senhor vai nos deixar? Vai morrer? O Senhor vai fugir? O que vai acontecer? E ele falava, mas as palavras não faziam muito sentido. Porque eles estavam assim, apavorados com o que estava acontecendo. E com o prenúncio do que haveria de acontecer. Aí Jesus disse para eles o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Fiquem tranquilos, eu tenho que ir mesmo embora, mas eu voltarei. Então Jesus falou que ele iria voltar. Esse contexto das palavras de Jesus me lembra também muito uma cultura do Oriente Médio atrelada ao casamento. Na época de Jesus, o casamento tinha duas fases. A primeira fase, quando as famílias faziam o acordo nupcial. Então o rapaz da família A ia casar com a menina da família B. Então eles faziam um acordo, tinha um contrato que era feito. Era quase como se fosse você casar primeiro no cartório para depois casar na igreja. Mais ou menos isso. Então, em termos de status social, estado civil, aquele jovem agora era casado com aquela menina. Mas ele não tinha direito a ter relações sexuais com ela ou morar com ela enquanto ele não cumprisse dois deveres. O primeiro deles, juntar o dinheiro para o dote. Então ele tinha que conseguir dinheiro não por herança do pai, não por empréstimo, por trabalho mesmo, para pagar para a menina o dote para casar, para pagar para o pai da menina o dote para casar com ela. Eu sei que no Ocidente essa ideia de pagar para casar com a menina, parece que você está tornando a moça uma mercadoria que compra, mas na mentalidade do Oriente Médio é diferente.
Eu lembro lá no Egito umas meninas falando comigo assim, como é que as moças do Brasil têm coragem de casar com um rapaz que não pagou nem um tostão para casar com elas? Porque na cabeça deles, quando você paga para estar com uma pessoa, é diferente de pagar para estar com uma prostituta. Não é porque ali é um trocado que você está dando. Eles entendem o seguinte: você ama tanto aquela pessoa que você paga o direito de estar para sempre na presença dela. Você indeniza o pai daquela jovem para tirar aquela joia da casa dele. Então é como se fosse uma joia que estivesse numa joalheria e eu tenho duas formas de tirá-la dali: roubando, o que não é o correto, ou pagando, porque aí eu compenso o dono do estabelecimento pelo bem precioso que agora eu tirei para ficar comigo. Então a moça era como se fosse uma joia tirada de casa, você tem que compensar. Então você tem que reunir o dote, o dinheiro do dote, e também fazer uma casa para vocês morarem nas terras do pai. Porque vejam bem, na cultura do Antigo Oriente Médio, o meu filho é neto do meu pai. Mas o filho da Laura, minha esposa, não será neto do pai dela. Entendeu? O meu filho com a Laura será neto apenas do meu pai. Só o filho do irmão da Laura é que será neto do pai dela. Ou seja, o meu neto é o filho do meu filho. O filho da minha filha é neto do sogro dela. Então a menina agora passa a fazer parte da família do rapaz. Por isso que ele fazia uma casa nas terras do pai, porque eles tinham muito aquela ideia ainda nômade, patriarcal, de viver em comunidade, viver em clã, o clã. Então, até hoje, beduínos moram em grupos de famílias, né? Ciganos também, então tinha o clã. Então o rapaz preparava uma casa na casa do pai. Então, até hoje no Egito, eu tive esse ano lá de novo, estava explicando isso para o pessoal. Você vê muitos apartamentos com os ferros para cima, onde o filho mais velho casa e constrói em cima. Depois casa o outro e constrói em cima. Eles vão construindo literalmente na casa do pai. Jesus usa essa linguagem. Eu estou agora fazendo um compromisso de casamento com vocês. Então, já que eu fiz o compromisso, agora eu tenho que ir. Para pagar o dote, para ter vocês comigo, uma linguagem bem de noivo, e preparar um lugar para vocês na casa do meu pai.